Olá, bom dia, paz do Cristo vivo. Reflexão desta manhã, aqui diretamente da cidade de Pameri, Goiás, nosso reduto. Isaías capítulo 40, do versículo 9 ao versículo 17, 18, fala de um copeiro, um padeiro e Daniel. Os três estavam na prisão. E numa bela noite, os dois, o padeiro e o copeiro, têm um sonho. Tudo indica que todos três estavam ali injustamente. Mas os dois tiveram um sonho. E o copeiro foi até Daniel, contou o sonho, e Deus deu a interpretação para Daniel. O sonho do copeiro é que ele tinha visto uma vinha com 3 ramos, e seus cachos produziam uvas maduras. E ele tomou as uvas e as espremeu no copo de Faraó. Está no livro de Gênesis 40, versículo 9 ao 11. Colocando o copo em sua mão, o que tudo isso pode significar? Ele perguntou para Daniel, e Deus deu a interpretação para Daniel. Que dentro de 3 dias, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará. Ou seja, Faraó tiraria o copeiro da prisão e o levaria de volta à sua presença para servir a sua mesa. Pois bem, 2 coisas que eu quero frisar aqui. Quando Daniel entregou a mensagem e a interpretação, ele disse ao copeiro: lembra-te de mim. Está em Gênesis capítulo 40, versículo 12 ao 15. Daniel diz: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó. Primeiro ponto. Daniel pediu que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse reabilitado na presença de Faraó. Segundo ponto é que o padeiro chegou até Daniel e diz: eu também tive um sonho. E ele então contou o seu sonho a Daniel. Ele expôs o sonho a Daniel. Gênesis capítulo 40, versículo 16 e 17. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então Daniel orou e Deus deu a interpretação. Primeiro ponto que eu quero frisar: Daniel pediu que lembrasse dele o copeiro quando fosse introduzido novamente ao serviço do rei. Mas o copeiro não lembrou, nem fez menção, nem falou. O que eu aprendo? Não adianta nós pedirmos às pessoas para lembrar de nós, se não é o tempo de Deus, se não é o momento de Deus, se não é a hora de Deus. Eu particularmente quero ser lembrado, sim, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, para que eu cresça, produza e a glória de Deus seja manifestada em minha vida e Deus seja glorificado. Não adianta pedirmos para as pessoas lembrar da gente se ainda não é o tempo. E as pessoas vão esquecer da gente também. Mas Deus jamais esqueceu de José. Quando ele era odiado na casa do pai, Deus era com José. Quando ele foi lançado no poço, Deus era com José.
Quando ele foi vendido como escravo para o Egito, a Bíblia diz que Deus era com José. Quando ele foi para a prisão, a Bíblia diz que Deus era com José. Quando ele chegou diante de Faraó, Faraó diz: eu vejo o Espírito de Deus na sua vida. Porque ele não servia a Deus, então ele tinha que falar dessa forma. Quando seus irmãos, seu pai desceu, tiveram que se curvar e dizer: verdadeiramente Deus é com José. Então Eclesiastes capítulo 3 diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Não podemos crescer atalhando ou queimando etapas. Tem um processo que Deus determinou, porque nesse processo nós somos amadurecidos e adquirimos experiência com Deus. Então, primeiro que às vezes as pessoas vão esquecer da gente. Segundo, que ser lembrado na hora errada não faz sentido. Depois, na hora certa, Deus se lembrou de José e de escravo o fez governador do Egito. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas voltando aqui à segunda coisa que eu quero frisar, é que para ser um homem de Deus, um profeta de Deus, um pastor de Deus de verdade, tem que trazer consigo o peso da palavra, a responsabilidade de falar o que Deus mandou. O que significa? O padeiro perguntou para José: o que significa? Perguntou o padeiro. José respondeu: bem, o seu sonho é um pouco diferente. Ele começou com a realidade. Se fosse nos dias de hoje, o camarada já ia mentir, já ia enganar, já ia rodear. Não é bem assim. Não. Tem a responsabilidade daquilo que Deus te chamou para falar, daquilo que Deus te chamou para fazer. Se é verdade, fale. Se Deus falou, fale. Se Deus não falou, cale-se. Agora, se Deus mostrou e falou, fale a verdade que Deus mostrou e falou. Olha o que Daniel diz. Olha o que José diz, melhor dizendo. É preciso respeitar a integridade de José. Era um homem íntegro diante de Deus e dos homens. Ele sabia que o sonho significava que o homem seria morto, porque Deus tinha dado a interpretação do sonho para ele. Quem quer transmitir essa mensagem? Quem quer transmitir uma mensagem que alguém vai ser morto? Que Deus mostrou? Ninguém. Mas alguém tem que ser verdadeiro diante de Deus e dos homens para entregar a mensagem de Deus, como Isaías: põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque vai morrer e não vai viver. E o que é que eu vejo hoje? Quantas pessoas deturpando a palavra de Deus, criando até heresias, falando palavras só que agradam as pessoas, para massagear o ego das pessoas, para eles continuarem do jeito que eles estão. Se Deus mostrou, é para nós falarmos, porque aquela fala ou vai produzir um arrependimento, um conserto, uma restauração, ou vai produzir peso para o juízo daquela pessoa se ela não obedecer. Então nós temos que falar a verdade de Deus. Então José, ele sabia que o homem seria morto. Ele poderia ter dito qualquer coisa ao padeiro, ele poderia ter inventado: esse sonho é isso, esse sonho é aquilo, de menos que ele seria morto. Mas José era íntegro. Ele poderia ter inventado uma mentira, ele poderia ter dito qualquer coisa e o homem jamais saberia a diferença. Ou quando soubesse, ele não teria mais importância. José, porém, era um homem que falava a verdade. Não estava querendo ganhar amigos, ele representava Deus. Irmãos, nós como pastores, profetas, pregadores, evangelistas, mensageiros de Deus, temos que falar a verdade de Deus. Se Deus mostrou, fale a verdade. Se Deus falou, fale a verdade. Se Deus não mostrou, não falou, cale-se você e eu e não falemos nada. Agora José falou a verdade. Nós precisamos pregar a verdade, falar a verdade e o mais interessante, viver a verdade. Não basta só falar a verdade, citar a verdade. Temos que viver a verdade de Deus.
a verdade do Evangelho, a verdade do dia a dia da palavra. Não estava querendo ganhar amigos, não estava querendo fazer média com ninguém. Hoje o que eu mais vejo dos pastores, pregadores nos púlpitos é falando mentira, querendo fazer média, querendo ofertas maiores e falando que agrada aos homens. Não podemos fazer isso. Gênesis capítulo 40, versículo 18 e 19. Então lhe disse José, a interpretação é essa: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Dura a palavra, mas foi de Deus. Dura a palavra, mas foi o que Deus mostrou para ele. A realidade da palavra. Então, meu irmão, seja verdadeiro. Natan, o profeta Natan foi até Davi, contou uma história de que um homem tinha muitas ovelhas e tinha um outro que só tinha uma, e o que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou do que só tinha uma e tal, e Davi deu um pulo e disse: esse homem é digno de morte. O profeta Natan, tomado de autoridade de Deus, do Espírito de Deus, apontou para Davi e diz: este homem és tu. Conserta a tua vida, porque o juízo de Deus está vindo ao seu encontro. Deus não precisa de homens mentirosos, vaidosos, enganosos. Deus não está procurando homens que está querendo fazer média com os homens. Deus está procurando homens verdadeiros, mulheres verdadeiras, que fale a sua verdade, que pregue a sua verdade e que viva a sua verdade e que sinta o peso da sua palavra, o peso da verdade. Lá em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ministrou um discurso. Os próprios discípulos criticaram, zombaram e chegaram a dizer: duro discurso, mestre. Não tem uma palavra mais mansa, mais branda, uma palavra mais suave? Jesus apontou para a multidão e diz: vocês não querem ir atrás deles, não? Vocês não querem segui-los? Vocês não querem ir após eles? De repente Pedro caiu em si, o Espírito Santo revelou na sua mente: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ei, palavras de vida eterna é palavras de verdade, é palavras pronunciadas na boca de quem fala e vive a verdade. Jesus falou, viveu a verdade o tempo todo. Ele é a verdade eterna. A igreja não é coluna e firmeza da mentira, do engano, da hipocrisia, da falsidade. Não, a Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Pastor, evangelista, presbítero, pregador, seja verdadeiro com Deus e com os homens. Seja verdadeiro na transmissão da mensagem do evangelho. Pregue a verdade de Deus, porque a mentira não liberta ninguém. O engano não transforma ninguém. Fazer média não muda a vida de ninguém. Mas pregarmos a verdade de Deus, falarmos a verdade que Deus nos mostrou e falou, isso liberta, transforma, muda e povoa o céu. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. É a verdade, somente a verdade, que transforma e liberta os pecadores. Seja verdadeiro com Deus e contigo mesmo. Com seu ministério, Deus está te vendo. Deus te abençoe. Sinta o peso da mensagem de Deus, da verdade de Deus. E não fale mentira.